Acabou o espaço aqui do celular, vamos lá. Ela fala que isso mostra que o grosso do seu público não viveu sob a ditadura militar e pertence a um segmento da classe média. Ninguém viveu sobre a ditadura militar no Brasil, porque não existiu a ditadura militar no Brasil. Simples assim. Então você quer enganar todo mundo que houve uma ditadura militar no Brasil. Eu aposto que ela nunca leu o livro A Verdade Sufocada. E se você quer deixar de ser enganado também por pessoas dessa estirpe, leia A Verdade Sufocada, do Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, para você ver o que aconteceu naquela época. O que aconteceu naquela época é mais ou menos o que está acontecendo hoje em dia. Tinha muitos guerrilheiros, terroristas, e esses eram perseguidos pelos militares, igual as Forças Armadas estão hoje no Rio de Janeiro perseguindo os traficantes no morro lá. Faça esse paralelo, é mais ou menos isso que aconteceu naquela época. Então, furada. E ela fala do pessoal de classe média aqui, fazendo a luta de classe também, né? Porque depois ela vai continuar. Não é o pedaço mais expressivo do eleitorado brasileiro. Ou seja, a maioria ela quer dizer que são os pobres. E pro PT, quanto mais pobre, melhor, obviamente. Então, se você quer continuar sendo pobre, miserável e um nada, continue votando no PT. Ou no PSDB, que é a mesma coisa, né? Visa a mesma coisa, né? Chegar lá, mas de formas diferentes. Mas visa também a pobreza, porque não tem como você ser socialista e manter todo mundo no patamar alto. Ele padroniza sempre, a esquerda vai te patronizar sempre por baixo e uma cúpula vai se dar bem. Vamos lá. Não é o pedaço mais expressivo, mas já reúne 20 a 30 milhões de pessoas, dependendo dos nomes que aparecem na cédula. Com esse apoio, o Bolsonaro colocou definitivamente a direita radical no jogo eleitoral. Ou seja, eu e você aí que está me vendo, e nós aqui do canal, somos todos de uma direita radical, segundo ela aqui. Num país que, há poucos anos, tinha vergonha de expor ideias dessa tendência. Abre aspas, eu sempre fui de direita, mesmo quando isso era crime. Fecha aspas, e ela diz, orgulha-se. Eu me orgulho de ser de direita, sim. Último parágrafo. Apesar do entusiasmo em torno de sua candidatura, Bolsonaro vive um isolamento político. Concordo que tem que viver no isolamento político mesmo. Não adianta você fazer conluio com quem não presta. Então, tá certo. Não tem ligação sólida com nenhum partido. Tá certo também. Se o partido pisa na bola, ele era do PSC. PSC vai lá e me faz coligação com o PCdoB. Então tá certo. Não tem ligação sólida com nenhum partido. Tá certo. Em quase 3 décadas como deputado, conseguiu aprovar apenas 2 projetos e virou um saltimbanco de siglas. Tá, aprovou dois projetos, segundo ela aqui. Tem mais. Só que, segundo ela, foram 2. Mas tudo bem, você está num congresso totalmente dominado de esquerdista lá. Você vai aprovar o quê, sua pessoa? Vai aprovar o quê? No meio de um monte de safado, vagabundo, que não visa o bem do país. Visa o seu próprio bem. Então, isso aqui não desmoraliza ele em nada. Ele fala assim, virou um saltimbanco de siglas. Pertenceu ao PDC, PP, PPR, PPB... PTB, PFL, PSC e agora está prestes a aderir ao PEN. Tá certo. Não tem nenhum partido no Brasil que é de direita conservador e segue o que diz. O PSC, se você for olhar o aspecto político dele, ele é de direita. Só que se ali é o PCdoB, então os partidos políticos no Brasil tudo é tudo corrompido aí. Nenhum segue uma linha ideológica firme ali, a não ser os de extrema esquerda aí, esses aí tudo bem, esses aí seguem as ideologias extremistas esquerdistas dele aí, mas de direita não tem, e ele como é de direita, problema nenhum pular de partido. Ela fala assim, no PSC, sua legenda anterior, quem lhe abriu as portas foi o pastor Everaldo Dias Pereira, aquele que a Odebrecht acusou de cobrar 6 milhões de reais para dar apoio ao candidato presidencial Aécio Neves do PSDB. O pastor, olha ela querendo denigrir. O pastor, aliás, tornou-se tão íntimo de Bolsonaro que o convenceu a cruzar o Oceano Atlântico pela primeira vez, no ano passado, para visitar Israel e ser batizado no Rio Jordão, junto com seus 4 filhos mais velhos. Beleza. E tão íntimo que o Bolsonaro largou o partido dele, o PSC, e está indo para o PEN. Né? Parece que já confirmou a ida dele para o PEN, que vai mudar o nome para Patriotas. Íntimo pra caramba, né?
íntimo é o irmão do Bolsonaro. Lembra que caiu numa errada aí? E aí a mídia toda foi perguntar pro Bolsonaro: e aí, Bolsonaro? E agora? Seu filho rodou, seu irmão rodou, o que vai acontecer? Sabe o que o Bolsonaro falou? Pau na cabeça dele. Fez cagada, que pague pelo que fez. Pronto, eu não tenho nada a ver. Simples assim. O Everaldo caiu numa errada aí, tá sendo acusado de corrupção. O Bolsonaro sabe o que vai falar? Pau na lomba dele. Se ele cometeu um crime, que pague. Diferente dos esquerdistas, né? Que o Lula tá atolado de provas aí contra ele, né? Tá só o olhinho ali sobrevivendo ali, mais ou menos, ainda respirando. E os caras se matam pra defender o vagabundo. Não, olha bem, tudo aquele papo furado todo. Porque para eles roubar para causa revolucionária não é crime. Não é crime. E aí tá aqui essa pessoa aqui querendo denegrir mais uma vez a imagem do Bolsonaro. E tá aqui a capa da revista, A Ameaça Bolsonaro. Só você clicar aí no Veja, no site da Veja. E tá aí a Veja mais uma vez querendo denegrir a imagem dele. Estão com medo, hein? Estão com medo do Bolsonaro. O problema é que quanto mais eles falam mal, quanto mais eles batem nele, mais ele cresce, porque a população hoje em dia ela vai buscar a fonte. E aí você, dando uma leve pesquisada, você vê como eles estão tentando te enganar. E eu, quando tentam me enganar, eu fico com muita raiva dessa pessoa. Espero que você seja assim também e não se deixe enganar aí. Beleza? Forte abraço. Depois, se eu conseguir a revista inteira, eu leio ela inteira, a reportagem, vou ver se tem mais alguma coisa. Mas o que está publicado no site é só isso, beleza? Abraço.